falar em inglês, que ele prefere, embora que seja filho de um pai brasileiro da Bahia. São Paulo. Ah, olha só, isso foi da minha parte. De São Paulo. Mas ele nasceu em Israel, ele se diz mais à vontade. Se for o caso, de vez em quando ele fala uma outra coisa em português e elas vão traduzir também da mesma maneira que antes. Tá? Inclusive no caso das perguntas, porque dá maior segurança. Bom, o Yoav, ele é um privilegiado, ele é casado com a Ayerda e pai de 3 filhos muito lindos. E vai nos falar sobre o trabalho dele como roteirista, dramaturgo e também escritor. Eu acho que o interesse pela dramaturgia israelense, sobretudo no caso dos vídeos, né, e das séries e dos filmes, né, dos roteiros, sobretudo, tá, como a gente diz na nossa gíria aqui, está bombando no Brasil e acredito que em outros lugares também. E ele vai nos falar um pouco sobre como é que ele, né, produz essa mágica de ter tanto sucesso com o seu trabalho. E das outras coisas também que ele vai nos apresentar, uma série de coisas. Falar um pouquinho, ele, como eu já disse, ele é escritor, roteirista, dramaturgo, ele fez uma versão para o teatro em hebraico de Dona Flor e seus 2 maridos, o que me lembra um pouco a discussão sobre tradução que a gente teve aqui. Devia ter muita moqueca nessa tradução, muita linguagem local. Mas também é muito diverso o trabalho dele. Ele fez uma adaptação do Mister Vertigo, do Paul Auster. Atualmente está com uma peça em Israel, sobre a qual ele vai nos falar mais detidamente. E foi professor convidado na Universidade Estadual de São Francisco, nos Estados Unidos, e também de universidades israelenses, uma das quais o Sapir College, que eu tive curiosidade de procurar no Google, que é o nosso guru, que nos ensina tudo, e fiquei com muita vontade de ir lá, porque é lindo, fica no oeste do Negev. E entrem, Sapir College, procurem, porque dá vontade de ir lá conhecer de perto. Ele vai então nos falar um pouco do trabalho dele e nos fazer alguns desafios durante a sua apresentação. Okay, so hello everybody. Eu vou falar um pouquinho em português e quando não conseguir, I will move to English. And, por favor, desculpa para esperar, tinha um pouquinho de problemas, mas todo problema terminou. I will speak today about love and betrayals, about truth and lies in drama. And what I want us to do is, you know this restaurant of Open Kitchen, where you can see how they prepare the food, como ele está fazendo a comida. Então, eu quero mostrar a minha cozinha, como eu cozinhar a drama do Israel. Before I will reveal some of my techniques, I want to speak about general things about drama. How exactly can we define drama? What is drama? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre amor e traição, verdades e mentiras. E, como, antes de mostrar as técnicas, eu quero falar sobre o drama. Drama em geral. O que é um drama? Pergunta para vocês. Yeah? Conflicts. Yes, conflicts is the best answer. I think that drama is all about problems and troubles. In our life, we don't want problems. We hate it when there's a problem, but in the screen or in the stage, in the theater, we just want to see troubles. Otherwise, it's very, very boring. To show you this, let's make a short experience. Okay, a short experience. I need 2 volunteers. Então, Yes, you and another one.
Yes, thank you. Please come here. Então, a resposta foi ótima, né? O conflito, porque a gente quer ver conflito, problemas na tela. Na vida a gente não quer problemas, mas na tela a gente quer, senão é sem graça. Tela no teatro é assim, vai falar, por favor. Your mission, seu goal, é ver para o outro lado. Estou bem. Ok? Vem para cá, por favor. Você vai fazer isso de novo. Você tem que parar ela. Não deixa ela. Sem usar força. Só usar o corpo e palavras. Entendeu? Se ele conseguir, você é uma grande loser. Se você não conseguir, você é uma grande loser. Pode ir. Vai parar lá. Você nunca vai passar. Eu sou maior. Ok. Muito obrigado. So, the first time was very, very boring. How do you say boring? Não é interessante. Mas quando tem problema, interessante. Uma vez, no Israel, onde eu sou professor, this ended with a love story. Uma vez. So, Uma vez que acabou num romance. Essa cena aqui. Okay, we have a problem, so we have a good drama. Problema, agora o drama está acontecendo. So, we want to have conflicts. We want to have, in order to make drama. And of course, there are many kinds of conflicts. For example, even if we watch National Geographic, where like a lion is trying to eat the antelope, o leão quer comer o antílope. Também pouquinho de drama, mas não é complicado. O organismo E quer comer o organismo B. Organism B doesn't want to be eaten by A. It's not very complicated. This is what we call action. Okay? So there's a policeman and a thief. Bang, 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 shooting, shooting. This is action. Is it interesting? Yes, it's interesting. But after it's finished, we don't have a lot to say about it. Então, conflito tem que ser interessante. Então, na ação, que nem no programa do National Geographic, a gente pode ter um leão, né, caçando alguém, então a vítima que não quer ser caçada, não quer ser comida. Mas no drama, a gente pode ter um policial contra o bandido. Se tem, isso é interessante. Mas depois que a cena acontece, aí acaba. In the Israeli drama, we barely can't see any action. There are two reasons why in Israel we don't have action. First of all, as I told you, it's not very interesting. Second, which is more important, in Israel we don't have the budget like in Hollywood. So we're not dealing with action. Então, em Israel tem dois motivos para a gente não ter muitos programas de ação. E no drama, a ação acontece de uma forma mais subjetiva, assim, ela não é tão na sua cara. Mas em Israel há dois motivos para a gente não ter muitos programas de ação. Um, porque não é tão interessante, assim, acontece, depois acaba. E o segundo motivo é pela falta de orçamento. So, drama is about conflict, problems, betrayals, and lies. And today I want to focus on lies. Como fala lies em português? Mentira. Mentira. So, lies are very basic drama in almost every story, even in the stories of our childhood. Like, for example,
Little Red Hood, she's telling a lie to her mother. Porque a mamãe dela falou caminhar só na trilha, mas ela foi e entrou na floresta. É isso. E também no Snow White, so the witch is giving her the apple, saying it's just an apple, but of course it's a lie. So lies are very, very important rule in the drama. And it's you can read here the word emet and sheker. Emet in Hebrew is truth, and sheker means lie. Now this interesting thing about it, that the letters of emet, true, all the letters. É interessante, aqui quando a gente está falando de verdades e mentiras, eu vou focar na mentira, agora quando a gente está falando de drama, né, que é interessante que todas as letras da palavra emet, que é verdade em hebraico, Todas as letras têm dois termos. Dois termos. Okay? Dois. Porque isso porque the truth is very stable. It has two legs. isso acontece porque a verdade ela é estável, ela tem essas duas pernas de base. The word sheker means lie. All the letters has only one leg, standing like this. Você vê que a mentira ela já tem uma perna só, ela não é tão estável assim. In Japanese, anyone speak Japanese here? Quem fala japonês aqui? So the word truth and the word lie is just the opposite. Can you see? It's just the opposite. If you turn it, Então você vê que em japonês é o oposto. A verdade é a mentira. Dá pra ver aqui? why do we lie? Por que nós estamos mentindo? Por quê? Tem muitas. There are many reasons. Yeah. Muitas razões. Talvez por ser mais confortável você falar a mentira e você estabelecer uma fantasia na qual você possa controlar, porque muitas vezes a verdade pode não ser tão controlável assim, embora ela seja mais estável. Não sei se... Because sometimes maybe a lie can be more a place of control. It can control the narrative. It's more comfortable. Of course. For example, my grandmother, when she asked me how is the cake? Você gosta meu bolo? Muito bom. É delicioso. Okay, so sometimes it's much more comfortable because it helps us to avoid conflicts. More reasons. Mais confortável do que a gente evita conflito ao mentir. E aí, o que mais? Mais fácil de aceitar. More accepted. It's hard to accept the truth. Okay, so sometimes it's like we're lying to ourselves. Yeah, we deny things. Okay? And we lie because many other reasons. Sometimes we lie just to protect ourselves. Okay, it can be even like the policeman. Like, por que você estava dirigindo muito rápido? Eu? Não. Estava outro carro, não sei. So sometimes we're just trying to protect ourselves. Sometimes we want to avoid conflict. Sometimes a lie is not about the words. The words are truth, but the tone. How do you say tone? Tone. This is the lie. For example, uma mulher falando no telefone com o marido dela. Não no telefone, na casa, no salão. Ela está com o marido dela e ela está falando no telefone e o marido pergunta, com que você está falando? And she says, it's my lover, okay?
Então, nessa coisa da gente negar, a gente mente pra gente mesmo, às vezes. E a questão do conflito, então, digamos, a mulher tá com o marido em casa, aí o marido ela tá no telefone, o marido pergunta, quem é? Ela vai falar, é meu amante. It's true. It is the lover. But the tone is the lie. Okay? Então, a questão do tom é ela falar assim, né? É o meu amante. Essa é a mentira, porque a palavra, as palavras estão certas, ela está falando com o amante. Mas o tom de brincadeira. So, sometimes people are lying just to make fun, just to make jokes. Então, às vezes a gente mente só para fazer piada. Só para fazer piada. Por exemplo, você lembra aqui que eu falei o japonês? Não é certo, é só para piada. After the COVID, Corona, how you call it here? Okay. After the Corona ended, we were looking for a way to deal with it in the theater. We thought that after such an intense period, we must reflect this very specific time of humanity and try to represent it somehow in the theater. Então, após a pandemia, a gente começou a refletir como é que a gente podia falar desse momento no teatro. Né? Depois que foi um período tão intenso, então a gente queria refletir isso no palco. So, this is the first example that I will show from my work, just to show how I use lies in this open kitchen, how I use lies to make the drama. Então, esse é o exemplo, o primeiro exemplo aqui do meu trabalho, para mostrar nessa cozinha aberta de como eu uso a mentira no meu trabalho. In this specific story, we took a husband and wife that are coming to a Corona hotel. I don't know if you had it here in Brazil. It's like a quarantine hotel. You had it here? No. In Israel, if you had the Corona, then for 2 weeks, 2 semanas, tem que ficar na casa. Se não tem casa, there were special hotels that you can get the room and stay there for 2 weeks. Então, essa história é a história de um homem e uma mulher, um casal, que precisa ir para um hotel de quarentena. Que lá em Israel tinha isso. Você tinha que ficar na quarentena ou 2 semanas em casa. Quem não tem casa, vai para um hotel específico. And at first, the husband is very happy. Okay, it's a nice hotel. He says, wow, it's like a vacation. It can be even romantic vacation. And ele abre a mala, pega livros, pega abacaxi. Abacaxi em Israel é fruta muito caro, exótico. Então ele abre a mala e, ai que lindo esse quarto, essa posada, muito bonito, vamos ficar aqui, fazer coisas que não está fazendo na casa, sou eu e você muito romântico. Mas ela não, she doesn't cooperate. She's only like this. Então, a mulher, o marido, né, querendo essas férias livres e a mulher não cooperando, só no celular. Ela falou, deixa o seu celular e fala comigo. Não quer. Como? Olha que bonito esse quarto. E vamos abrir teus malas. Não, tira seu mal da minha mala. Tudo bom. Como é que teu mala está arrumado? Sou rápido, estava muito rápido e já arrumou tudo. Como é que é? Não sei. Eu vou conseguir, hoje estou põe minhas roupas e você está arrumando. Como é que é? É assim. Ela não quer falar com ele. So, what does he do? O que ele está fazendo? Ele pega o celular.
E, muito rápido, change the password. Muda a senha. Então, rapidamente, ele pega o celular dela e muda a senha. Okay, you can take it. So now she must come have the chat. They must come. Ela tem que conversar com ele, não, né? Can I still work with you? Yeah. No. Another factor. No. No es video o do Senhor. Para aí, não? Dê também o primeiro. Ele entrega o celular para ela, que tenta fazer-se ausente junto à tela, mas o telefone está bloqueado. O que você fez? Você mudou a minha senha? Talvez. O que você é, moleque? Qual é a senha? Isso. Existem apenas milhares de possibilidades. Chega disso. Chega você. Que tal falar comigo? Me diz qual a senha. Então fale comigo. Eu não quero falar com você. Então o que você quer? O divórcio. Você sabe como eu fiz as malas tão rápido? Minha mala já estava pronta. Essa mala está pronta há meses. E quando finalmente eu tive coragem, veio o Covid e essa porra de quarentena. Se não houvesse mercado, eu morreria? Morreria. Para onde você está indo, querida? Para o supermercado. O papel acabou. Para onde você está indo, querida? Os óculos acabaram. Acabou o shampoo, o queijo, a manga, o refrigerante, o iogurte, a geleia, obrigado, o triturador de alho, o removedor de graxa, a rolha do banheiro. Muitas coisas acabaram para nós, Homer. E também terminou para mim. Permitindo também a farmácia. Suas piadas retardadas não são engraçadas. Luli. Não me chame de Lune. Que? Você é fofo comigo? O que você acha que está acontecendo aqui? Eu realmente pensei que esse isolamento poderia ser uma oportunidade para... Oportunidade meu cu. Por que eu não vou falando sobre isso ser uma oportunidade? Você costumava dizer que eu era o homem da sua vida. Não pode mudar assim. Vamos conversar, Luli. Aceite que estamos presos aqui. Quando as pessoas chegam numa ilha deserta, precisa aprender a conviver. A coisa toda é que... Mais uma vez a coisa toda. O que é essa bobagem de papinho nova era? Deus desenviou o Covid. Não, Omar. Isso é uma merda que caiu sobre nós. O mundo está uma bagunça, as coisas quebram, os vírus evoluem, os tratamentos desmoronam. Se eu achasse que tudo estava perdido, nunca teria deixado que nos colocassem aqui. Nos colocassem aqui é um chavão. O que você fez? Eu não fiz nada. Conheço muito bem essa sua cara. Quando você tem certeza que fez algo genial, o que você fez? Achei sua mala, ok? Uma semana atrás. Estava procurando alguma coisa para casa e encontrei sua mala. Eu entendi que você queria ir embora e fiquei um pouco assustado, ok? Vai daí. Então eu percebi O quê? que tinha que fazer alguma coisa. O que você fez, Omar? Eu fiz um plano de emergência, então há uma possibilidade De quê? que eu nos contagiei um pouco. Quê? É só porque eu não queria desistir de você, de nós. Você é doido? O que quer dizer com nos contagiei um pouco? Ambos do escritório deu positivo e eu lembrei que ele sempre deixa a marmita na geladeira já meio comida. Então, e com o garfo dentro. Então eu peguei o garfo dele e... Tá, deu. Não quero ouvir. Você está pirado. Podemos morrer com isso. Na nossa faixa etária, ok, eu arrisquei aqui, mas é um risco calculado para nós. Dê-me 10 minutos e então eu darei o código. Você pode chamar a polícia, mas vamos conversar. Quer conversar? Quando há problemas, você tem que falar, eu não inventei. Você consegue falar sobre tudo? É para isso que eu tô aqui. Então vamos falar sobre
outras duas trepadas, aquelas das quais eu não participei. Okay. Começou minha carreira aqui. So, two of them had something to reveal, a lie that needed to be revealed. Each one of them was hiding his own story. She was hiding that she wants to divorce, and he was hiding that he betrayed her. Então, os dois aqui tinham algo a revelar. Né? Os dois estavam escondendo algo e tinham que revelar. Ela estava escondendo que ela queria o divórcio e ele estava escondendo as traições. But of course, that a good drama is like a volcano. Okay, so the truth and the lie must make this accident that eventually the truths come out, even if it's not confident. Okay, so this is like it must be, and then I hope we have a good drama, because afterward we're trying to ask ourselves, what are the lies that we tell each other in our life? Então, no drama, um bom drama, ele tem que ter a verdade e a mentira como um vulcão. Eles vão e se encontram em algum momento. Tem algum acidente, alguma coisa que faz essas duas coisas colidirem. Mas depois, né, como é que a gente vai desenvolver isso? Okay. The next project I'm going to tell you about is about the Black Panther in Israel. Before we discuss about the drama, primeiro vamos falar a história da Black Panthers. In Israel, we have two types of Jews: European Jews and Oriental Jews. It's called Ashkenazim and Sephardim. Mais ou menos meia europeia e o outro meia é de oriental. And back in the 60s and the early 70s, there was a movement that was protesting against the racism in Israel. Because there was a racism, but it's very difficult to explain why. Vamos fazer isso devagar. Então, primeiro, né, contando a história do projeto, né, o contexto do projeto Black Panther, que é os Panteras Negras. Então, em Israel, né, temos dois tipos de judeus, judeu europeu e judeu oriental. E nos anos 60 e 70, teve um movimento contra o racismo em Israel, que era algo que acontece, mas é muito difícil de explicar esse racismo. So, what is exactly the face of the racism? How does racism can be seen? It's very hard to see. Okay? Because nobody says, você não vai trabalhar aqui porque você não é europeu. Nunca falar isso é mais complicado, né? Por exemplo, the people that protested, they say, stop with the police, stop that we don't have, stop with unemployment, stop with poverty, stop with hunger. Para de polícia, para de Desemprego. Então, assim, no movimento, né, eles estavam se revoltando contra certas questões, porque o racismo não era descarado. Ninguém falava ali, você não pode trabalhar aqui. Mas, então teve um movimento que era, pare com a polícia, pare o desemprego, pare a pobreza, pare a fome. The people that led this movement were very young, 21, 22, this kind of age. They were young people that just said, we can't bury it anymore. Now, if you ask, for example, when they spoke with the Prime Minister, she says, what do you want? People say, quer. Então, os jovens de 21, 22 anos eram que estavam liderando esse movimento.
Então, eles estavam falando, eu não aguento mais. E quando eles foram falar com a primeira-ministra da época, ela foi contar assim, o que vocês querem? The prime minister, her name was Golda Meir, she says, when I arrived to Israel, nobody gave me work, nobody gave me food, nobody gave me money, I had to find by myself. Então, a Golda Meir, que era a primeira-ministra na época, ela respondeu, vocês querem tudo isso? Quando eu cheguei em Israel, ninguém me deu emprego, ninguém me deu comida, ninguém me deu oportunidade. She says, it's not the government obligation, thank you. It's not the government obligation to give you work, it's not the government obligation to give you food, etc., etc. Ok? Um pouquinho como Bolsonaro. Então, né, ela falou assim, não é obrigação do governo dar nada para vocês, dar emprego, dar comida, um pouquinho como Bolsonaro. Dangerous. No. But these youngs decided that they will change something. And along with them, some people helped them. Who helped them? Quem ajudou eles? Scholars from the academy, Bohemia, arts, journalists, people like me. So some people have them, and they say no. There is something called racism. Racism was a new word, una nova palavra in hebraica. Not only in Israel, it's the same year, 1971, 71, mais ou menos o mesmo ano que tem demonstrations in Paris, the student revolution, in Ireland, the IRA, and in San Francisco, the protest against Vietnam. It's all in the same year, more or less. And eventually, the movement of the Black Panther, they became, first of all, they adopt the name of the American movement. There's also o mesmo movimento nos Estados Unidos que também chama the Black Panther. Lá nos Estados Unidos, in the United States, they are very, very violent. Okay? They wanted to assassinate the president. Okay? Então, né, com a ajuda dos artistas, boêmios e tudo, eles começaram a falar contra o racismo. E o movimento das Panteras Negras existe também nos Estados Unidos, mas é um movimento muito mais naquela época, ano de 71, mesmo ano da Revolução Estudantil Francesa também, outras, como o IRA da Irlanda também, um movimento terrorista, e também temos aqui essa comparação do nome entre os Panteras Negras de Israel, mas os Panteras Negras dos Estados Unidos eram muito mais violentos, eles queriam assassinar o presidente, por exemplo. So, I really wanted to tell the story of the Black Panther, because when I was a student, I was participating in demonstration. Então, eu queria muito contar essa história dos Panteras Negras, porque eu, como, na minha época de estudante, eu participei de demonstrações. Mas nada aconteceu. Nothing changed when I was a student. We were just walking in the street saying, no more, and nothing changed. Então, assim, mas nada aconteceu quando eu estava lá fazendo as manifestações. Eu ia lá protestar, não queremos mais, mas nada aconteceu. Why? Why nothing changed? E por que nada Por que nada aconteceu? aconteceu? Because when I was a student, the demonstrations were very, very polite. É porque, na minha época, os protestos foram muito educados. And when they demonstrated, you can see a car, a car that was upside down. And Então, quando eles estavam aqui fazendo os protestos, você vê aqui que era muito mais intenso. Aqui na foto tem um carro de cabeça para baixo.
So for me, these people are very brave. They were not afraid to confront the police. Então, para mim, essa galera era muito corajosa. Eles não tinham medo de confrontar a polícia. And I wanted to tell a story. Eu queria contar uma história deles, mas estava difícil. At first, I wrote a nice play. I mean, not so nice. I wrote a play about young people that they decide to change. Então, primeiro eu escrevi uma peça, não tão educadinha assim, né? Não era uma peça tão bonitinha, uma peça forte que falava sobre esses jovens que queriam mudanças. E na primeira peça, ele estava brigando bastante com a polícia, mas não estava interessante com o que eu escrevi, não estava interessante com o quê? Because it was just action. Porque era só ação. The police is coming and they are running away, here, there, moving from side to side, just like a cat and a rat, como gato e rato. Não é muito interessante. Porque era isso, né? Eram só cenas de ação. Briga aqui, briga ali, como o gato e o rato. E todo mundo me falou, é história muito importante, mas não é muito interessante. E aí o que eu fiz? I wanted to find a way to make it interesting, to make it a good drama, and I was looking for a lie. And then I find this guy over here. This one is an actor, okay, it's not the real one. His name was Yaakov Elbaz. Yaakov Elbaz was a criminal in Jerusalem of the 70s. Então eu queria achar uma boa mentira para tornar um enredo interessante. Eu achei esse cara aqui, o cara da foto grande não é o ator, mas eu achei a história desse criminoso chamado Yaakov Elbaz. Elbaz. Desculpa, gente. É para você lembrar que não está tão bom. So he was like a gangster, okay? Gambling, drugs, prostitution. He was the guy for these kind of things. Então ele era bem gangster, né? Prostituição, apostas, de tudo ele fazia. And he was doing whatever he wanted without the police to interrupt, because he had a deal, he had a business with the police. I will give you information, and you will let me do whatever I want. Então ele fazia tudo isso porque ele tinha um acordo com a polícia. Ele falava, ok, ó, dou um dinheirinho aqui, você deixa eu fazer o que eu quiser. Um dia, o general, o oficial importante na polícia, falou para ele: eu quero que você entrar na nova movimento e me contar o que eles querem fazer. Eu não sei, mas o nome dele, The Black Panther, nos Estados Unidos é nome da terror movimento. Terror? Movimento terrorista. Terrorista. Então, o que você entra e me contar o que ele está fazendo, o que ele quer fazer. We want to know one step before. Eles queriam sempre estar um passo à frente, né? Ter a informação para eles saberem o que vai acontecer dentro do movimento. So, he was 40, they were 20. Então, ele tinha 40 anos e o pessoal do movimento, cerca de 20 anos. And he went in and says, you want to know how to escape the policeman? I will teach you. Aí ele chegou neles, o pessoal de 20 anos do movimento, e falou assim, ó, você quer saber como fugir da polícia? Eu ensino vocês. Eu vou te mostrar, eu vou te ajudar. E one step and another, he became like one of the leaders. Então foi dessa maneira que ele foi se infiltrando no movimento e chegou a se tornar um dos líderes do movimento.
But of course, as you remember, he was a traitor. He had a very big lie. Mas como vocês sabem, eu contei que ele era um traidor. Ele tinha uma mentira muito grande. And I went to the police archive and I found all the protocols of the operation of this guy, of Elbaz. And it was very interesting to read because one day he's giving information and one day he's hiding information. Então eu fui nos arquivos policiais, achei todos os protocolos, arquivos, e era muito interessante, porque às vezes tinha dias que ele estava dando informação para os policiais, às vezes ele estava pegando a informação para passar para o movimento. And I asked myself, why does he hide? Por quê? Por que ele se esconde? Por que ele esconde algo? Por quê? Alguém deve saber. He related to the people in the movement. Yes, yes. Ele aprender que ele está justo. So, he was like one foot here, one foot there. Então ele estava com um pé aqui e um pé lá. He was torn, Ele estava dividido, em conflito com ele mesmo. and it was very interesting to read because, for example, one day they had this idea of putting a sack with rats inside the house of an important minister, just to show him how it is to live among rats. Então, assim, muito interessante. Eles tiveram uma ideia, o pessoal do movimento, um dia eles pegaram um bando de rato e colocaram os ratos na casa de um desses grandes pessoas do governo para mostrar como é que é para essa pessoa viver com ratos na pobreza. But when they arrived, the police was waiting. A polícia estava esperando. Como? Porque ele descobriu. Ele falou. Então, assim, Ele quando falou. eles chegaram, a polícia estava lá porque ele tinha informado. So, okay. The day later, he was looking for a way to compensate them. Então, no dia seguinte, ele estava pensando, como é que eu posso compensar o pessoal do movimento pela traição de algo? And he gave them an idea that he didn't give to the policeman. Aí ele deu uma ideia para o pessoal do movimento que ele não tinha falado para a polícia. A great idea. Uma ótima ideia. In those days, the milkman was putting milk on the doors. Então, naquela época, o leiteiro ia lá, deixava o leite na porta da casa de cada um. So in the middle of the night, the Black Panther stole the milk. Então, no meio da noite, os Panteras Negras foram lá e roubaram o leite. He show and left a note. E deixaram um recadinho no lugar do leite. They steal the milk from rich neighborhood. E eram dos bairros ricos que eles fizeram isso, roubar o leite dos bairros ricos. Desculpa, Rico Gatos, pegou seu leite para dar para crianças pobres na nossa Região. região. So this was his idea, and this is like it's like Robin Hood story, right? Então essa ideia era tipo Atos do Robin Hood. It's a good story. É uma ótima história. It's really catchy, and it was in the newspaper. É bem interessante, até aparecendo no jornal. It was the first time that the newspaper agreed to tell something about these young people. Então foi a primeira vez que os jornais noticiaram o que o pessoal do movimento fez. So it was a way to catch attention. Então, foi uma maneira de chamar a atenção. Of course, that in the end, it was impossible for him. And as I told you before, the volcano metaphor, okay, the truth must come out. So eventually, he couldn't make it anymore, and he confessed, I can't do it anymore, I'm a traitor, please forgive me. Então, assim, no final das contas, ele não conseguiu ficar fazendo esse joguinho por muito tempo. Como eu falei, a questão do vulcão. A verdade precisava vir à tona. Então ele chegou e falou, olha gente, eu sou um traidor. Desculpa.
So he left the Black Panther, he found himself alone, Ele deixou os Panteras Negros, ele ficou sozinho. and then he had it's not in the story, but I'm just telling you, just for you to know, he had the ulcus, you know, ulcer in his stomach, and he died. Então, assim, isso que eu vou contar aqui não chegou a vir aqui para a nossa história, que a gente publicou, mas ele ficou sozinho, ele teve uma úlcera e morreu. So, just to sum it all up, again, I think that when I find this man who is hiding the truth, then it became drama. Before it was not drama, it was just action maybe or something like that. Just to sum the story. Então, só para resumir, né, antes eram só cenas de ação, mas quando eu encontrei a história desse homem, aí foi interessante, aí se tornou um drama. Quanto tempo tem? Não, Não, então vamos falar assim, puxar até para perguntas. Okay, the third example is too long. We will skip it and just give time for questions. Então, como o terceiro exemplo, ele seria muito longo, eu quero deixar tempo para as perguntas. Tá ligado? Tá. Muito obrigada, Yoav. É um prazer receber você aqui, de tão longe. Agradeço aqui a presença também de todos, todas e dos alunos do curso de roteiro aqui da Escola de Comunicação. Muito interessante, então, o que você diz sobre o drama. Você tá Bem. sem tempo. Obrigado. Valeu. Drama como conflito, né? Como colocar em ação. E você trouxe um exemplo muito rico sobre o conflito de um homem dividido. Um homem dividido, um homem marcado por uma cisão, uma ambivalência, uma ambiguidade. Bom, esse é o sujeito neurótico, esse é o sujeito da psicanálise. E aí, a pergunta que eu queria fazer para você também é muito no Brasil, né, é muito interessante como aquela série de televisão Em Terapia, Betty do H.I. Levy, muito interessante, como essa série que traz esse drama do próprio indivíduo, ela foi exportada para o mundo inteiro, Estados Unidos, França, inclusive no Brasil. E Israel não tem uma cultura. Israel não tem uma cultura de psicanálise. Não acredito. Eu acho que tem uma dimensão pragmática. Tem? Isso é interessante, porque sempre me pareceu uma sociedade muito pragmática. Muito prática, e esse novo homem israelense, todo o triunfalismo dessa cultura, que inclusive a Yeret comentou hoje aqui, né? Essa dimensão masculina, prática, triunfalista, ufanista, não é muito lugar da dúvida, da hesitação. Eu não sei quem que a Yeret falou, mas eu não quero confrontar com ela. Tem que dormir na mesma cama. Era um personagem do livro que olha para uma mulher de um jeito extremamente machista, objetificando, tornando a mulher objeto do seu olhar. Machista é macho? Macho. Sexista. Okay. Of course that the real Israel, okay,
the main thing about Israel, what is Israel famous about? Okay, when I just in a taxi, and people hear that I'm from Israel, what do they ask me? Então, quando alguém me conhece, o que Israel é conhecido? Pelo que Israel é conhecido? Quando eu entro no táxi, eu falo que eu sou de Israel. O que as pessoas geralmente falam? Ah, você é de Israel? E que ele pergunta? Ah, a guerra. A guerra. Ah, ainda tem guerra? Por que você está na guerra? Ok, então, Israel está na guerra. Certo. It's very bad. Israel is it's a country that constantly fights. Okay? I'm not going to the question why and can we stop it. It's a very complicated issue. We can discuss it later. But Israel is constantly in fight. So it's basically, I would say it's a military society. And it is naturalistic, yeah. But I can tell you from my own evidence that it's changing. Why? Step by step. Então, assim, essa questão de sempre falar assim, tem guerra, tá lutando. Israel é uma sociedade em guerra. Então, está sempre em conflito. É uma sociedade militar. E isso desencadeia nessa visão do homem. For example, I can tell you from my own experience. I served in the Israeli army, and along with me there were many macho guys. Então, assim, na minha própria experiência, eu servi no exército. E tinham muitos desses homens machões. And then later, sometimes some of them find themselves with psychologists with problems. Okay, it was like, I don't know why, but I can't sleep. I start crying in the middle of the night. My hands are shaking. What do I do? Então, assim, depois, esses mesmos homens machões, depois de um tempo, eles se achavam numa sessão de terapia, falando, olha, eu não consigo dormir, minha mão treme, eu tenho aqui umas questões, eu não sei porquê. Eu não sei porque não consegui dormir. Eu falo, ele foi no doutor, ele falou, não é problema físico, você tem que andar por Now, I know some people that are very macho, but what do? They just had to go to therapy. And then they discover what exactly it is, and I think that's one of the things that change. Maybe you can also see it in the pool. One of the patients has this story. I don't know how it was here in Brazil, but in the Israeli version. Então, na verdade, eles iam para o médico para ver essas questões. Aí o médico falava, olha, isso não é uma questão física, esse tremelique, que é você não conseguir dormir, você precisa ir para terapia. Então, esses homens, mesmo machões, o que eles iam fazer? Tinha que ir para terapia. E isso é na série. Em terapia em Israel tem até um episódio que é um personagem assim. So in my unit in the army, there was always a psychologist officer. Então, na minha unidade no exército, sempre tinha um oficial que era um psicólogo. Obrigada. E uma outra questão, né? Você escreveu o roteiro de um filme de 2018, The Damned, Mekulalim, que é a história de 3 soldados, não é, no deserto, que vão progressivamente entrando numa atmosfera de loucura. E também você é o roteirista e, não sei se o diretor também, da série, só roteirista, da série Kipat Barzelli,
que também não é sobre 3 soldados, mas é sobre 3 ultra-ortodoxos Haredi, que tem que servir no exército. Não é isso? Servir ao exército. Quer dizer, a dimensão do conflito está dada, né? 3 religiosos que precisam servir. It's the next project. E seria o projeto que eu ia falar. Podemos? Sim. Tudo bem por vocês? Eu acho tão rara a oportunidade de... Só tem que ficar preocupado com o horário do IOAF em relação ao lançamento do livro, porque eu não quero ter problema com... Amiga, I'm okay. ok? Yeah, okay. Então, eu gostaria de te ouvir, porque justamente é um conflito, né? Esse conflito existencial. Queria só completar, porque é um conflito entre a questão do exército, né, desse machismo, e também da questão religiosa, porque eles são ortodoxos. Eu acho que eu tenho percebido que uma boa parte das séries israelenses ou falam de guerra ou falam de ortodoxia, do desejo de sair do mundo ortodoxo para outra coisa. E nessa série você junta as duas coisas, o que eu acho muito interessante. Queria que você falasse um pouco. Você vai falar. Tá. Então, so, there's lots of problems in Israel. Tem muitos problemas em Israel. E, como já falou, quando tem problema, tem drama. So, o scriptwriter, o roteirista, is like a shark. Como tubarão. When there is a smell of blood, he swims. Um tubarão que sente o cheiro de sangue e vai atrás. And when I did this TV show, at that time, there was a crisis, a big conflict in Israel between the religious and the government, the Orthodox Jews and the government. It's a little bit complicated, so I will try to go step by step. Então, na época que eu escrevi esse roteiro, estava acontecendo um conflito muito forte entre os ortodoxos e o governo. Então, como é algo bem complicado, eu vou aqui dar um passo a passo para vocês. Israel was established right after World War II, after the Holocaust, as you know. Israel, como vocês sabem, foi estabelecida logo após o Holocausto. In the Holocaust, almost all the Jewish culture disappeared. Almost. Então, durante o Holocausto, quase toda a cultura judaica desapareceu, quase toda. So the first Prime Minister, Ben-Gurion, he decided that in order to save the culture, to restore the culture, some people that are studying the Orthodox Jewish Talmud and the Torah or the Holy Bible, they will keep on studying and they will not join the army, just to restore the culture. Então, naquele período, com a recente formação de Israel, o primeiro-ministro Ben-Gurion, ele tomou a decisão de que aqueles ortodoxos que estavam estudando o Talmud, os textos, para a restauração da cultura, eles não precisariam servir no exército. It's not so easy to understand. There is a war, the independence war. Everybody is fighting, but these guys are not fighting. They are not enlisting the army. Então é difícil de entender porque na época que tem então a guerra de independência, todos estão ali lutando na guerra, menos os ortodoxos. In those days, there were around 1,000 yeshiva students. Então naquela época tinha cerca de 1.000 alunos ortodoxos. Today, it's 20,000. Então hoje em dia são 20.000. 20,000 que não servem. So, of course, it makes a lot of conflicts in the Israeli society. Então é claro que isso traz muito conflito dentro da sociedade israelita. And in
2017, 5 years ago, Yair Lapid, now he's the prime minister. He was a new guy in the politics, and he said he's a scholar. He's not religious. He's not orthodox, and he says, "I will do whatever it takes to enlist this guy to the army." Então, em 2017, né, nós temos quem é hoje o primeiro-ministro, e ele é acadêmico, ele não é religioso, e ele fala, olha, eu vou fazer de tudo para que eles entrem no exército. And all of a sudden there was a fire in the streets again, maybe even more than the Black Panther. Então, isso causou um tumulto, pior até do que o dos Panteras Negras. And I was thinking about maybe we can use it to make to represent some of it, to show it on the screen. And then it led to this TV show called Commandments in Portuguese, Mandamentos. Então isso, né, eu pensando, como é que eu posso, né, transformar isso num enredo, e isso deu na série Mandamentos. Mas eu sou não ortodoxo, eu não sei exatamente o que foi, porque não quero servir. Então, não sei porque eles não querem, eu não sou ortodoxa, eu não sei porque eles não querem servir as outras. So at first I was acting like a journalist. I met people, just interview them and collecting stories. Então, minha primeira, né, pensamento foi agir como um jornalista, coletar as histórias, perguntar. And you think I can show a little the trailer? Vou tentar mostrar aqui o trailer. No. Okay. Never mind. Ah, deixa eu dar. Never mind. And these are the three heroes of this TV series. And again I decided to hide the truth in each character, to make sure that every one of them is hiding something, hiding a story. Because when I met these people, those youngs that decided to join the army, I discovered that they are all hiding something from their parents, from their family, from their community. Então aqui nós temos os três personagens principais, e o que eu quis foi esconder uma coisa em cada um deles. Por quê? Eu estava ali conversando com as pessoas, conversando com esses jovens, e eu descobri que cada um deles tinha algo a esconder. So, for example, the first one on the right side, with the white, it's called Talit, never mind. The one with the Talit, he's actually a criminal, a little criminal, okay, not a gangster, just malandro. Elia Malandro, and he stole something from the big gangster in the neighborhood, and he's looking for a place to disappear. So he arrived to the army just in order to disappear. Então, o primeiro aqui de branco, a cara dele é um malandro, ele roubou algo de um cara mais alto da hierarquia lá da área dele, ele está buscando algum lugar para se esconder. Então, ele entra no exército para se esconder disso. He doesn't want to be a soldier, but it's a good place to hide. And he discovered that he's a very good soldier. Então, assim, ele na verdade não queria ser soldado, ele só queria se esconder, mas aí ele descobre que ele é um ótimo soldado. And for him, the army is a chance, an opportunity to change his life, to start a new white page. Então, ele descobre no exército um lugar para uma vida nova, a página em branco, começar tudo do zero.
The second one in the middle, he was, it's unfortunately, it's based on a real story that was in the newspaper. He's joining the army because he was a yeshiva student. He was learning from the rabbi. You all know what is a rabbi? But the rabbi arrested him. Então, o do meio, infelizmente, é uma história que é baseada num acontecimento real, que saiu nos jornais. Ele era um estudante ortodoxo, estava no governo de um rabino, e ele foi preso. Molestado. Então, ele foi molestado por um rabino. So he's joining the army and nobody knows why, because he was a brilliant student, he was the best student in the yeshiva. Então, ninguém sabe por que ele entrou no exército, porque ele era o melhor aluno. Então, todo mundo está surpreso. The guy on the left side, the last one, he's joining the army because for him it's a bridge out of the Orthodox society. Então, o último, ele está entrando no exército porque para ele o exército é a ponte para ele sair da comunidade ortodoxa. And of course that's exactly why the rabbis are refusing to let the youngs join the army. They are afraid that they will move to the Torah side. Então, e é esse o motivo por qual os rabinos não querem que os alunos deles entrem no exército, porque eles temem que eles vão para o lado só acadêmico. I think it was a very long answer. Essa resposta foi longa. Foi boa. Essa série está disponível no Brasil? Inicia em dezembro. To watch it? Yes, it was bought by Globo. Globosat. Agora chama-se. Ela passou na Globosat. Eu até me espantei, porque quando eu vi Mandamentos, eu achei que era um filme, uma série tipo da Record, que é um canal evangélico. Mas aí. Or you can also watch it in Apple TV in America. Mas agora a Globosat se chama Modo Viagem. Modo Viagem. É, mas está disponível no Now, no marketing. Os mandamentos, eu acho. Posso fazer aqui? Muito obrigado pela sua palestra. Achei muito criativo, muito incentivador a criação. Segundo, você mostra um roteiro de criação. Você vai ações, cansa rápido, drama, conflitos. Conflitos têm suco. Então, conflitos têm suco. Ele aguenta a observação, contemplação, identificação, empatia, diminui. Há quem diga que, assim como mentiras, verdades são transitórias e também são construtos, assim como identidade. É difícil falar da identidade como um construto transitório dentro de uma comunidade judaica. Eu reconheço. A identidade é o mote, é o agregador, é a força agregadora. Daí que eu me pergunto, se você experimenta identidade como construto, outros autores vão falar, assim como verdade, assim como mentiras. Se você experimentou esse seu olhar, que você já olhou pelo que eu adorei a metáfora, a metáfora do fazer, só um parênteses, eu sou arquiteto urbanista, dou aula, e eu digo que a cidade nunca está completa, ela está sempre em rascunho, it's always a draft. Porque eu faço a metáfora com a cozinha, está sempre assim.
fazer novas receitas na cidade, no teu site. Assim que parece o seu trabalho. Quando você faz a metáfora do ofício. Você já experimentou esse seu olhar com um tema fora da sua própria cultura de cá? Porque a sua abordagem eu acho baita criativa e estimulante. Okay. One thing that I forgot to tell you, uma coisa que eu esqueci de falar. When I wrote this serial, I recruit to my team an Orthodox soldier. Okay? I knew that as a scholar, I cannot write it myself. I must recruit to my little army somebody from the other side who will make sure that I'm not lying, that I'm reliable. Então, quando eu escrevi, na verdade, algo que eu não falei, né, que quando eu escrevi essa série aqui, eu trouxe para minha equipe um soldado ortodoxo. Porque eu, como acadêmico, não tinha como escrever isso de mim, não era. Eu tinha que ter na minha equipe alguém para me dar essa visão. He's also now a scriptwriter, and now he's a very good friend, of course. Ele também é roteirista agora e se tornou um grande amigo. Moreover, I think that it's very important to write the conflicts so it will be both specific and universal. Então, acho também que é importante escrever os conflitos que sejam pessoais, internos, específicos e também universais. For example, did you see Shtisel? Yes. So, Everybody. Everybody. Shtisel is the same director and the same producer. I just went to them and said, I want you to do my series as well because it's such a good job. Então, assim, vocês que viram Shtisel, o mesmo diretor e produtor, eu cheguei neles e falei assim, por favor, eu quero vocês para fazer minha série. Por favor. So, Shtisel is about a very weird tribe. A very weird tribe in the Amazonas. Who are these people? They are very, very weird. Okay? They are not shaving. They are not allowed to touch women. They are wearing black. Where are they coming from? Another planet. Very, very specific. And yet, the reason why Shtisel works so good is because all the conflicts are universal. People are trying to find a job. People are trying to find love. Son and father's conflicts, of course, etc., etc. Então, você vê como é que eles funcionaram. Assim, a história do Shtisel é uma tribo no Amazonas. Então, assim, quem são essas pessoas, gente? Eles não se depilam, usam preto, o que é isso? Só que por que funciona? Porque os conflitos são universais. Alguém está tentando arranjar um emprego, tem um romance, tem uma história de pais e filhos. So, and I really hope, this is my goal too, and I really hope that I will be shooting the movie of the Black Panther next month, and I really hope that even people from outside of Israel can watch it and understand the conflict of this man that one leg here, one leg there. Eu vou começar a filmar o filme de Panteras Negras no mês que vem e o que eu espero, meu objetivo é que mesmo quem não é de Israel consiga assistir e ver e se identificar com os conflitos desse homem que tem um pé de um lado e o outro em outro lugar. Muito obrigada. Obrigada também, estou gostando muito da sua apresentação. Eu tenho duas perguntas pequenas. A primeira sobre o papel de ficção. Onde é que ficção cabe entre mentiras e verdade? E a segunda é
série que durou 20 anos, antiga, né? Onde ele usou a história oral para criar a série. E eu queria saber se tem alguma, se você também usa histórias de pessoas como recurso original. Okay, about the relation between truth and lie. The first fiction, yeah. The first thing about the corona is just fiction, just from the imagination. The second thing about the Black Panther is 100% truth. It's a truth of one person. I decided that I'm not going to tell the story of everybody. I'm just going to tell the story of this liar. But it's a proper drama, I would say. In this example of commandments, it's somewhere between, because it is all based on real story that I collected, but of course I changed them into a drama mechanism. Então, nessa questão das verdades e mentiras e a relação com a ficção, então naquele meu primeiro exemplo do corona, tudo era ficção. Tudo saiu aqui da minha cabeça. No segundo, do Panteras Negras, tudo é 100% verdade. Mas é a verdade de uma pessoa. Eu decidi que eu não iria conseguir contar a verdade de várias pessoas. Então, fiquei na verdade de uma pessoa. E aí é mais ou menos um drama. Mas o terceiro aqui, eu coletei histórias, mas usei do recurso da ficção para poder contá-las. What's the second question? Suicide is painless. Okay, of course I grew up watching MASH like everybody, and I guess that it sits here somewhere in the back of my mind, along of course with other military dramas like Full Metal Jacket, Platoon, Apocalypse Now, etc., etc., etc. So it's all here in the mesh, and of course I'm sure that we can find similar motives in all this story, but I cannot really tell exactly how. I was wondering about I discovered his use of oral history in that project. What? He uses oral history in that project. When writing MASH, he used oral history. What is oral history like? People that testimonies? Yeah, of course. This is what I did as well. As a journalist, just collected testimonies and stories from real soldiers that coming from this war and tell me what happened. Então, assim como eu cresci assistindo MASH, cresci também assistindo outros dramas militares, outros filmes, como Full Metal Jacket, Platoon, várias outras, e com a questão da história oral, dos testemunhos das pessoas, foi exatamente isso que eu fiz como jornalista, fui coletando as histórias. Isso é uma verdade. Infelizmente, nós vamos ter que interromper, porque aqui tem um horário que você tem o lançamento do livro da Elia, que é isso que o Michel estava chamando a atenção, e a gente não pode prejudicar o que vem depois. Também queria agradecer muito, Helena, talvez queira agradecer algumas pessoas em especial, a presença de todos vocês, e acho que eu fiquei assim, eu gosto de encontrar costuras entre uma coisa e outra, eu acho que o seu trabalho, embora com outras mídias, embora você também seja romancista, você estava nos falando a respeito de roteiro, tem um fio que costura com o trabalho da Elia, que eu acho que é essa questão da ambiguidade, né? Dessa coisa que as duas pernas nunca se equilibram muito bem e que ninguém é apenas uma coisa só. E eu acho interessante esse comentário que você fez agora, quando ela te perguntou sobre ficção, verdades e mentiras, e aí você dizia, não, eu me baseei nas verdades que as pessoas me diziam, mas eu construí a minha história. Mas as pessoas estavam te contando
as verdades delas, não a verdade. Então a ficção acho que passeia um pouco nesse universo que expõe as ambiguidades, não é? Uma literatura, né? A literatura de alguma forma, eu dizia Fernando Pessoa, nosso grande poeta, né? E outros autores também, de que a mentira e a verdade não são separados, né? Elas dialogam, elas não são duas coisas opostas, a não ser a fake news, né? Fake news é mentira mesmo. Mas na vida, né? Mas que na vida de todos nós, eu acho, né? Eu acho que é isso que você captura muito bem no seu trabalho. Elas conversam o tempo inteiro e é por isso que elas nos atraem, essa conversa, né? Entre uma perna, a outra perna e essa busca de equilíbrio. Eu queria te agradecer muito e ela tem mais um comentário, porque a gente não consegue nunca aqui. Aqui no Brasil não consegue terminar rápido, não. Antes de terminar, eu queria fazer uma última pergunta. Sei que a hora avança, mas é porque essa pergunta é irresistível, né? Tendo um artista, um criador israelense aqui. Acho que é importante dizer que Israel hoje Israel exporta cineastas, escritores, artistas, documentaristas. A produção talvez seja um dos países do mundo com o maior número de cineastas por metro quadrado. E essa produção ela é extremamente crítica, ela é extremamente dissensual, muitas vezes ela é extremamente explosiva, iconoclasta, radical. E aí a questão que isso sempre me interessa, né? Porque que liberdade é essa, apesar de um governo de extrema-direita? Que liberdade é essa que vocês usufruem? Que negociações precisam ser feitas? Ou como você se vê nesse melting pot, nessa mistura? Small question. Easy question. I think that the mission of art is to critic, but it's not so simple. It must be a negotiation, as you said, because there are some things that are not so easy to swallow. Acredito que a missão da arte é criticar, mas é preciso também haver negociações, porque há coisas que são difíceis de engolir. So I really hope that what I'm trying to do is always to critique, like one step ahead, in a way that the audience can get it. If I will be too much critic, then people will not listen to me. Okay, so for example, okay, I'm just talking about myself. I'm in the left wing of the body. And of course that I'm against racism. And of course that I have it's not important now, but I have all of my ideology. And I think that part of my mission is to change people. But I'm doing it every time one step or 1 degree more in order to make them accept it, to make sure that people can swallow the medicine. Então, eu tento sempre, quando eu faço a minha crítica, estar sempre um passo à frente para que o meu público consiga aceitar aquilo.
Eu, particularmente, estou mais para a esquerda na ideologia. Sou contra o racismo e tantas outras coisas que, né, agora não preciso falar, mas quando eu faço os meus trabalhos, eu preciso estar sempre nesse um passo à frente para que o público, de certo modo, consiga, né, tomar o remédio.